Olá, muito boa tarde. Caridade, justiça e solidariedade, consciências e práticas dá título a um número especial da revista Eclésia. Uma reflexão sobre a realidade social que nos marca os dias, numa edição coordenada pelo professor Matos Ferreira, que está entre nós, tal como Otávio Carmo, chefe de redação da agência Eclésia, com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. É preciso falar claro e escutar com humildade. Foi Francisco que o disse na sessão inaugural do Sínodo sobre a Família, que nas próximas semanas decorre no Vaticano. Os trabalhos do Sínodo arrancaram com um apelo do Papa em favor da clareza e da transparência. Os participantes na terceira Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos foram interpelados à ousadia. Parlare chiaro. Nessuno dica questo non si può dire. Penserà di me così o così. Dopo l'ultimo concistoro, febbraio 2014, nel quale si è parlato della famiglia, un cardinale mi ha scritto dicendo: peccato che alcuni cardinali non hanno avuto il coraggio di dire alcune cose per rispetto del Papa, ritenendo forse che il Papa pensasse qualcosa di diverso. Questo non va bene. Questo non è sinodalità, perché bisogna dire tutto quello che nel Signore si sente di dover dire, senza rispetto umano, senza pavidità. Estava dado o tom para 2 semanas em que a Igreja se propõe abordar as realidades problemáticas que a família enfrenta e que condicionam a sua relação com a comunidade católica. Já na Basílica de São Pedro, na missa inaugural desta Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, Francisco deixou claro que os trabalhos devem servir os interesses da família. Le assemblee sinodali non servono per discutere idee belle e originali, o per vedere chi è più intelligente. In questo caso il Signore ci chiede di prenderci cura della famiglia, che fin dall'origine è parte integrante del suo disegno di amore per l'umanità. Depois, na recitação do Ângelus, o Papa Francisco destacou a importância que tem para cada família a leitura da Bíblia. La Bibbia non è per metterla in uno scaffale, ma per tenerla a portata di mano, per leggerla spesso, ogni giorno, sia individualmente che insieme, marito e moglie, genitori e figli, magari la sera, specialmente la domenica, così la famiglia cresca, cammini con la luce e la forza della parola di Dio. Na ocasião, eram distribuídos 15.000 exemplares do livro sagrado aos presentes na Praça de São Pedro, para assinalar o início da Assembleia Extraordinária do Sínodo. A iniciativa partiu da família paulista, que assinala o centenário da sua fundação pelo beato Tiago Alberione. Segundo o Papa, a Igreja precisa de ouvir os batimentos deste tempo e sentir o cheiro das pessoas de hoje. Palavras de Francisco na vigília de oração que antecedia a abertura do Sínodo dos Bispos. A iniciativa partiu da Conferência Episcopal Italiana, que quis assinalar a abertura do Sínodo com uma vigília de oração para a qual convidou as famílias e à qual se associou também o Papa Francisco. O pontífice salientou que, mesmo na cultura individualista que debilita e fragiliza os laços, em cada homem e mulher permanece uma necessidade viva e essencial de estabilidade e uma abertura a partilhar com alguém o percurso de vida. La famiglia continua ad essere scuola senza pari di umanità, contributo indispensabile a una società giusta e solidale. Até que ponto é que a Igreja consegue apresentar ao mundo a boa notícia que é a família? O Papa sugere um caminho. Dobbiamo prestare orecchio ai battiti di questo tempo e percepire l'odore degli uomini d'oggi,
fino a restare impregnate delle loro gioie e speranze, delle loro tristezze e angosce. A quel punto sapremo proporre con credibilità la buona notizia sulla famiglia. Francisco lembrou também que não existem problemas sem solução, recordando que em cada momento que a Igreja se volta para a verdadeira fonte da experiência cristã, se abrem novos caminhos e possibilidades até então impensáveis. O Papa concluía pedindo a assistência do Espírito Santo à Igreja. Possa soffiare il vento della Pentecoste sui lavori sinodali, sulla Chiesa, sull'umanità intera. Sciolga i nodi che impediscono alle persone di incontrarsi, sani le ferite che sanguino tanto, riaccenda la speranza. O Sínodo sobre a Família decorre no Vaticano durante as próximas 2 semanas e nele tomam parte 253 pessoas, entre cardeais, bispos religiosos, peritos, casais e representantes de outras igrejas. Portugal está representado pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom Manuel Clemente. Frei Bento Domingues quer estimular o diálogo e uma igreja que acolha e liberte. É o que procura fazer com as suas crónicas e repetiu na homenagem de que foi alvo na Fundação Gulbenkian. ...80 anos de vida e de um itinerário onde sempre lutou pela causa dos mais necessitados e por uma igreja que não esquecesse os fracos. Os amigos prestaram-lhe homenagem não apenas pela amizade, mas pelo seu testemunho de igreja. Eu acho que ele tem a ousadia de se inspirar, de falar, de nos trazer a mensagem da igreja originária. E a igreja originária não é a igreja do ouro e da púrpura, é a igreja do amor, do diálogo, da compreensão. Ele, de certa forma, situa-se naquilo que eu chamei uma corrente que considera que só há teologia se ela for de libertação e não faz uma separação entre o reino de Deus, asséptico, e que fica para depois quando a alma estiver livre do corpo, e o reino do homem, onde o homem, o corpo, o indivíduo, pode sofrer os maiores abusos. Ou seja, ele estabelece uma perfeita ligação entre a necessidade de combater a injustiça neste mundo, no mundo dos homens, e, evidentemente, a de ansiar pela salvação no mundo de Deus. Grande parte do pensamento de Frei Bento é conhecido pelas crónicas que há mais de 22 anos escreve em cada domingo no Jornal Público. Ele, quando veio o Papa João Paulo II a Portugal, ele esteve na redação a fazer diretamente uns comentários dia a dia sobre essa visita. E depois, mais tarde, quando pensámos em 92 num cronista com as características, de certo modo, que ele tem, convidámo-o, ele aceitou e a partir daí, ininterruptamente, tem mantido uma crónica que é de uma jovialidade e de uma inquietude extraordinária. A forma como escreve é um testemunho ousado de coragem e determinação, de identificação a um evangelho que implica radicalidade. Eu penso que as crónicas do Frei Bento são um exemplo claro de uma forma de estar na sociedade, uma forma cristã de estar na sociedade, que não renuncia ao debate, que não renuncia à possibilidade de pensar uma cidadania partilhada e, portanto, não isola o cristianismo no plano dos seus particularismos, antes procura ver a experiência cristã como uma possibilidade de cidadania partilhada. E, portanto, há uma forma, isso ajuda, penso eu, a explicar porque é que as suas crónicas têm essa ampla inscrição, têm uma ampla inscrição em modos de identificação diversa com as igrejas, com o cristianismo, e contribui de uma forma decisiva para termos nessa praça pública um olhar diferente sobre a realidade.
António Marujo, jornalista e um dos responsáveis pela publicação da antologia das crónicas do Frei Bento Domingues, refere que estes textos são uma forma muito original de intervir na sociedade portuguesa com lucidez e capacidade crítica, sem nunca perder o otimismo e o humor. Destaca também a proximidade do seu pensamento em relação ao Papa Francisco. É curioso, quando organizámos o primeiro volume, saltou-nos à vista uma frase, um parágrafo de uma das crónicas do Frei Bento, já há uma série de anos, em que ele falava da ideia das periferias, precisamente com a mesma intuição, com a mesma perspectiva de que o Papa fala. E nós resolvemos começar a introdução desse primeiro volume exatamente indo buscar essa citação para dizer, isto foi dito, agora não me recordo a data, mas há não sei quantos anos, foi escrito pelo Frei Bento há não sei quantos anos, muito tempo antes do Papa Francisco ser eleito e de nos ter vindo recordar que uma das intuições do cristianismo é exatamente ir à procura dos excluídos, das periferias, dos que estão à margem, dos que estão fora de muita coisa. Para Frei Bento, a insurreição de Jesus, que dá título ao seu mais recente livro de crónicas, é uma insurreição que leva à ressurreição, passando pela luta contra a marginalização. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Porquê? Porque toda a vida se andou a insurgir contra a opressão e, sobretudo, contra a marginalização. E agora nós temos um Papa que também começa de novo com Jesus a ler o mundo a partir dos excluídos, a partir daqueles que não contam, a partir daqueles que são oprimidos. E, portanto, eu acho que o trabalho destas crónicas e deste título é um bocado não nos acomodarmos. São Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Isto não é mundo que se apresente. E o Jesus é aquele que é um motor para aqueles que se reconhecem nele, dessa luta. A Igreja do Acolhimento e da Libertação, que sempre defendeu, percebe-a agora também no pontificado do Papa e nos gestos de Francisco, como aquele de casar pessoas que encarnavam situações muito concretas da vida de tantos casais. Tudo que uma certa moralice quer sempre rejeitar, ele deu um sinal até para o novo sínodo. Vejam se pensam mais na vida das pessoas e as ajudam a caminhar do que andar a dar sentenças de morte. Esta homenagem, que decorreu nas instalações da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, contou com a presença de muitos amigos do Frei Bento Domingues. Este foi um espaço de debate sobre o papel da teologia na cultura e na cidadania, sobre a pertinência da figura de Jesus e o papel da Igreja Católica. Dos pobres e dos excluídos. Temas que pode encontrar em agência.eclesia.pt. Caridade, Justiça e Solidariedade, título para um número especial da revista Eclésia, a chamar a atenção para a realidade social e para as relações de proximidade que devem ser cultivadas entre povos, culturas e religiões. Otávio Carmo, professor Matos Ferreira, muito obrigado por estarem na nossa companhia. Temos aqui o número da edição especial da revista Eclésia. Como é que resulta esta edição especial e o porquê deste título, Caridade, Justiça e Solidariedade? Ela é especial em primeiro lugar porque o semanário Eclésia já desde mais de 1 ano e meio tem uma edição digital. Portanto, esta é uma edição física em papel com a coordenação do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Chega porque se entendeu que, de facto, eram temáticas e o curioso é que a reflexão sobre estas temáticas fundamentais da sociedade até começou a ser elaborada em conjunto antes desta grande crise económica. E, portanto, é um projeto que já vem de há muitos anos, já teve 2 edições anteriores dedicadas a outras temáticas e a centralidade destas questões da caridade, da justiça e da solidariedade, da ligação, da perspectiva interreligiosa, portanto, estes temas são abordados por vários especialistas de outras religiões que não o cristianismo,
e também o percurso histórico destas dinâmicas nas sociedades. Foi essa ideia enfim, de certa forma, apresentar uma reflexão sobre estas questões que foram ganhando pertinência com o agravar da crise financeira. Obviamente, por exemplo, há uma reflexão também do Dr. Matos Ferreira sobre a transformação do conceito do trabalho, que é muito importante, e depois há outras reflexões também sobre o valor do emprego e a dignidade do trabalho, que são muito importantes nesta altura, e, portanto, é com muito gosto que a Eclésia apresenta este projeto, que me parece essencial numa altura em que estas temáticas são muito debatidas, mas em que provavelmente falta perceber que são, no fundo, estiveram sempre presentes na história da humanidade, e há um património de reflexão e de ação que vai para além da resolução imediata de problemas orçamentais. Dr. Matos Ferreira, os artigos que dão corpo a esta publicação remetem-nos de alguma forma para uma análise destas dimensões da caridade, da justiça e da solidariedade, transversal a culturas, a religiões, à forma de pensar, à evolução histórica. Ao fim e ao cabo, faz uma abordagem nesta linha, não é? Estimulando de alguma forma a pontos de convergência, não é? Sim, porque há dois pontos que vale a pena serem exatamente confrontados com a reflexão histórica, ou historiográfica, se quisermos, que é a palavra caridade é uma palavra central, por exemplo, para a tradição cristã, mas ela encontra-se declinada de muitas maneiras noutras culturas, noutras tradições religiosas e com uma enorme ancestralidade. Por exemplo, questões fundamentais que têm a ver com o estrangeiro, com o pobre, com a viúva, etc. Isto é, situações que societariamente são situações de grande precariedade. Há grandes tradições que sempre estimularam a consciência dos indivíduos a agir. E o grande problema que se põe no passado como hoje é que as coisas passam-se ao nível da consciência das pessoas e passam-se também ao nível da capacidade que os indivíduos, por isso há aqui exemplos de personalidades, há o exemplo de grupos inclusivamente que criaram formas novas de responder aos problemas societários, porque muitas vezes tem-se a noção, a ideia de que na sociedade tudo o que existe, pronto, sempre foi assim. E as coisas não são, elas resultam de um esforço, por exemplo, no campo da saúde, no campo, por exemplo, do acolhimento ou do recolhimento de pessoas em situações difíceis, etc. E foi um pouco com um olhar, por um lado, historiográfico, portanto, histórico, tentando chamar a atenção às pessoas da importância desta problemática. E, por outro lado, também, a história, a última parte deste trabalho, aponta para experiências que hoje existem. E que as pessoas muitas vezes não valorizam. Um dos grandes problemas atuais, para além de todas as crises que as pessoas podem dizer, é que vivemos sempre uma cultura do bota abaixo, portanto, uma cultura que por si só esvazia a esperança e, com realismo, tem-se muita dificuldade de olhar para o que existe e o que é positivo. E isso é um grande problema. Portanto, este esforço acaba por ser também um estímulo, ao fim e ao cabo, ao revitalizar da consciência de cada um. Exato. E com uma perspectiva histórica. Por exemplo, nós vamos aqui, por exemplo, às experiências confraternais que existem em várias formas religiosas, nomeadamente nas correntes cristãs e, em particular, no catolicismo, e uma das coisas que temos a preocupação é dizer que essas formas, se quisermos, de fortalecimento da organização das pessoas é fundamental. E depois, o ponto que aqui também já foi referido, que é o do trabalho. Há um grande desafio civilizacional que é conseguir não só comida para todos, mas um trabalho que permita que as pessoas se realizem e, de algum modo, possam sobreviver com base nesse trabalho. E sobretudo, porque as pessoas esquecem-se muito de que, por exemplo, mesmo na perspectiva do liberalismo e do mercado, as pessoas esquecem-se de uma coisa fundamental, que é tudo isso foi pensado e legitimado
porque o homem devia exatamente desenvolver as suas capacidades de trabalho. E hoje isso é uma carência radical que existe nas nossas sociedades. Otávio Carmo, e periodicamente, então, já o percebemos, a Agência Eclésia e Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa vão-se encontrando numa cooperação que acaba por dar sentido também a um unir de esforços, ao fim e ao cabo, entre instituições que às vezes procuram e lutam pelo mesmo, não é? Sim, aqui neste caso é importante que esta memória histórica ajude a iluminar a atualidade. No fundo, o nosso trabalho de agência é noticiar aquilo que vai acontecendo no dia a dia. E aqui, por exemplo, estas experiências de confraternidade que são muito importantes, qualquer pessoa que tenha crescido numa aldeia tem noção da importância desta dimensão, são muito importantes, por exemplo, para a formação e consolidação daquilo que é hoje o regime democrático. E é importante reler estas... Constrói-se à pequena escala em primeiro lugar e depois... Há um ideário que surge com estas experiências de confraternidade que depois é consagrado na Constituição e nesta experiência do regime democrático. E do nosso ponto de vista, de facto, esta parceria tem muito a ver com isto, tem a ver com a capacidade de, lendo a história e interpretando a história, não apenas contando a história, que ser capazes de iluminar a atualidade. Muito bem, muito obrigado a ambos por terem partilhado connosco então as linhas de força desta publicação. É um olhar sobre o número especial da revista Eclésia, que tem por título Caridade, Justiça e Solidariedade, Consciências e Práticas. Antes de finalizar, lembro que mais logo a Eclésia também se faz rádio e pode ser escutada na Antena 1 a partir das 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.